A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilhas de Sião. Eu sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. E o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Leonardo Souza. Estamos aqui para darmos continuidade na revista do segundo trimestre de 2025, comentada pelo pastor Amarildo Martins da Silva, com o tema Mordomia Cristã. A gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E nós vamos falar hoje sobre a lição de número 2, que será passada para os nossos alunos no próximo domingo, no dia 13/4 de 2025, com o tema A Proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Então, nós vamos para a nossa revista, já para o nosso texto áureo, que nos diz assim: Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocausto, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Êxodo 10:25. Verdade aplicada. Devemos adorar ao Senhor com cântico, com os nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. Os objetivos da lição: saber que Deus deve ser adorado. Identificar o que afeta nossa adoração a Deus. E ressaltar que devemos servir a Deus com o nosso melhor. O esboço da lição. Nós temos a nossa introdução. Tópico 1, adorando a Deus. Tópico 2, servindo a Deus com os nossos bens. Tópico 3, servindo a Deus com o nosso melhor. E também a nossa conclusão. Então nós vamos na nossa introdução da nossa revista, que nos fala assim: Moisés se negou a deixar os animais no Egito. E essa atitude remete ao posicionamento do crente diante uma orientação de Deus. A atitude de Moisés mostra que ele não renunciou ao que viria a ser o motivo de adoração e louvor a Deus. Então, nós vamos lá para o nosso tópico de número 1, que nos fala adorando a Deus. Adorar é uma prática fundamental em muitas tradições religiosas, refletindo um profundo respeito, gratidão e devoção. Pode ser expresso de diversas formas, como orações, cânticos, meditações ou ações que buscam refletir o amor e a reverência. Na Bíblia, a adoração é frequentemente associada à obediência e à entrega total a Deus. Por exemplo, em Deuteronômio 6:5 é dito: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Isso enfatiza que com adoração não é apenas uma prática externa, mas uma atitude interna de amor e compromisso. Além disso, a adoração pode ser comunitária, como em cultos e celebrações, ou individual, em momentos de oração pessoal e reflexão. A música também desempenha um papel importante na adoração, com muitos crentes utilizando hinos e canções para expressar a sua fé e louvor. A adoração é uma maneira de reconhecer a grandeza de Deus, sua santidade e o seu papel na vida dos crentes. Subtópico 1.1. Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto.
O chamado de Moisés é um exemplo poderoso como Deus escolhe pessoas comuns para realizar grandes propósitos. E também ilustra temas de fé, obediência e a importância de confiar na orientação divina. Vamos ver alguns aspectos importantes do papel de Moisés na adoração de Deus. A instituição do culto. Moisés foi instruído por Deus a construir o tabernáculo, um lugar de adoração móvel, que simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. Esse tabernáculo se tornou o centro da adoração durante a jornada pelo deserto. Moisés, como líder, conduzia as práticas litúrgicas e a adoração, seguindo as orientações detalhadas dadas por Deus. A entrega da lei. Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, que eram as instruções divinas sobre como o povo deveria viver e adorar a Deus. A obediência à lei era vista como uma maneira de adorar a Deus e manter um relacionamento de confiança com Ele. Moisés transmitiu essa lei ao povo, estabelecendo os fundamentos para a adoração e a vida em comunidade. O papel de líder espiritual. Moisés era mais do que um líder político. Ele também era um líder espiritual. Sua autoridade em assuntos religiosos vinha diretamente de Deus, e ele guiava o povo adorando através de rituais, orações e conselhos espirituais. Moisés foi o mediador de adoração a Deus durante o período no deserto, sendo líder espiritual e um intermediário entre o povo e o Senhor. Ele recebeu as instruções diretas de Deus e as transmitiu ao povo, estabelecendo uma base sólida para o culto e a vida de adoração entre os israelitas. Moisés é uma figura central da narrativa bíblica, especialmente no contexto de adoração a Deus e durante a jornada do povo de Israel pelo deserto. Como mediador, ele tem um papel crucial na comunidade entre Deus e os israelitas. Após a libertação do Egito, Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, que continham os mandamentos e orientações para a adoração e a vida do povo. Durante a travessia do deserto, Moisés guiou os israelitas em práticas de adoração, estabelecendo rituais e instruções que ajudavam a manter a conexão com Deus. Ele intercedeu pelo povo em momentos de crise, pedindo perdão e orientação divina. Através de sua liderança, Moisés não apenas conduziu o povo fisicamente, mas também espiritualmente, ajudando-os a entender a importância da adoração e da obediência a Deus. Em Êxodo 5, versículo 1, nos ensina que o deserto também é um lugar de adoração. Então nós já vamos aí pela nossa primeira palavra-chave. A nossa primeira palavra-chave é adoração. Vamos para o subtópico 1.2, a adoração após a vitória. Em Êxodo 15, nos mostra a adoração de Moisés, depois que os israelitas atravessam o Mar Vermelho e o exército egípcio foi destruído. Moisés e os filhos de Israel celebraram a vitória com um cântico de louvor a Deus. Este cântico é conhecido como o Cântico de Moisés. Moisés expressa gratidão e louvor a Deus, reconhecendo que ele foi responsável pela vitória sobre Faraó e o exército egípcio. A música começa com as palavras de exaltação a Deus, declarando sua força e majestade.
Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15, versículo 1. Moisés dirige palavras de adoração ao Senhor, exaltando sua santidade, seu poder redentor, sua soberania, sua santidade. Seu poder redentor e sua soberania sobre toda a criação. O cântico destaca o caráter invencível de Deus, que libertou seu povo e derrotou os inimigos com grande poder. A vitória de Israel da escravidão no Egito é vista como uma ação redentora de Deus. Em Êxodo 15, de 11 a 13, no Cântico de Moisés, ele expressa fé e confiança na fidelidade divina e é seguido por um tempo de celebração entre os israelitas, onde Miriam liderou as mulheres com uma dança de celebração e louvor a Deus pela libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Essa dança é um símbolo de alegria e gratidão pela vitória e pela proteção divina. Nos versículos 19 e 20 de Êxodo 15, nos apresenta um momento crucial na história do povo de Israel, pois reforça a ideia de que Deus é digno de adoração e louvor por sua intervenção milagrosa e seu cuidado contínuo com o seu povo. Subtópico 1.3: a razão da adoração a Deus. Uma das razões da adoração de Moisés, após a vitória sobre Faraó, está profundamente ligada ao reconhecimento do poder divino e à gratidão pela libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O cântico reflete não só a gratidão pela libertação, mas também o reconhecimento de que foi Deus quem interveio de maneira sobrenatural, demonstrando seu poder e fidelidade, aliança com os israelitas. Dessa forma, a adoração de Moisés foi uma resposta, e essa intervenção divina, uma forma de louvor e reconhecimento da grandeza de Deus. Lawrence Richards, em seu comentário, nos diz que neste cântico de Êxodo 15, nós vemos que a redenção do povo de Israel se deve integralmente a Deus, pois foi efetuada pelo seu poder. Assim, ainda hoje, devemos ter sempre em mente a redenção que há em Cristo Jesus e assim adorá-lo em todo o tempo. Então, neste tópico de número 1, nós aprendemos que Deus se agrada do adorador, que vive com retidão, abandona o pecado e adora com um coração sincero. Tópico de número 2: servindo a Deus com os nossos bens. É verdade que Moisés, em sua jornada de liderança do povo de Israel, buscou servir a Deus de várias maneiras, incluindo a utilização de seus bens, de recursos, mas Faraó quis impedir que isso acontecesse, como está relatado em Êxodo 10, 24. Mas Moisés insistiu que precisava de todos os seus bens e recursos para servir a Deus e guiar o seu povo. Subtópico 2.1: a adoração parcial. Conforme narrado na Bíblia, Moisés não aceitou a adoração parcial que o faraó ofereceu. Ele insistiu que o povo de Israel devia adorar a Deus plenamente, sem concessões. Moisés estava determinado a libertar os israelitas da escravidão no Egito e buscava a libertação total para que pudessem adorar a Deus como desejavam. Em Êxodo 10, de 24 a 26, já era a 4ª proposta que Faraó fizera a Moisés.
A primeira proposta está em Êxodo 8:25. Então chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, e sacrificai o vosso Deus nesta terra. A proposta do rei do Egito, para ser colocada desta forma: vocês, para adorar a Deus, devem ter um contato que permaneça no Egito. Essa era a proposta de Faraó. O rei estava propondo que eles adorassem com liberdade, mas que permanecessem aceitando as condições de escravos. Lembramos que o Egito tem o simbolismo da velha vida, da vida sem Cristo, no pecado. Deus não aceitaria um sacrifício na terra de escravidão. O Egito simboliza o mundo. Deus recebe a adoração daqueles que rompem com o Egito. A mensagem de Deus é clara: arrependei-vos e convertei-vos dos maus caminhos. O Egito era a terra da escravidão, e Faraó simbolizava Satanás. E Moisés, o libertador, uma figura de Cristo. Moisés recusou a proposta de Faraó e não houve acordo. A segunda proposta está em Êxodo 8:28. Sacrificai o vosso Deus no deserto, porém não muito longe. Uma nova sugestão Faraó fez, depois de ouvir os conselheiros. Moisés não se deixou enganar pela aparência da humildade, mas, pois atrás daquela proposta escondia uma armadilha, a de sacrificar perto do Egito. Esta segunda proposta é equivalente a dizer: sacrifique ao Deus de vocês, mas fiquem perto, não se afaste da influência do Egito. Isso significava cochear entre dois caminhos. Morar na divisa do Egito era tão perigoso quanto estar no Egito. Quem aceita Jesus, mas não rompe com as velhas amizades ou com as antigas influências que nos afastam da caminhada com Cristo. Ficar sob a influência do Egito é como estar na situação da semente entre os espinhos, que não frutificou porque foi sufocada. A terceira proposta está em Êxodo 10:11, que diz: Ide agora só os varões. De acordo com essa proposta, eles deviam ir, mas deixar para trás as famílias. A intenção de Faraó era manter os familiares dos israelitas presos no Egito, libertando somente os homens, para que em breve voltassem por causa das esposas e filhos e fossem presos novamente. Essa proposta mostra a intenção do adversário em impedir que toda a família sirva ao Senhor e seja assim usada para dificultar a caminhada daquele que já foi liberto. Moisés não aceitou deixar famílias de Israel para trás, nem os velhos, nem as esposas, nem filhos, nem filhas, como também não ficariam nem os animais. Oremos por nossas famílias, especialmente por aqueles que querem se colocar como obstáculo à nossa caminhada com Cristo. Lembremos da declaração de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a quarta proposta que Faraó fez: ide, servir ao Senhor, mas fiquem os seus gados. Êxodo 10:24. Essa proposta estratégica, Faraó está dizendo aqui: adore ao Deus de vocês, mas deixe seus bens sobre minha influência. Muitos sofrem deste mal nos dias de hoje. Dizem ser de Deus, mas seus bens estão sob influências do mal. Faraó, ao exigir que ficassem as ovelhas e as vacas, estavam planejando que a fome debilitasse, fragilizasse Israel, e quando estivesse assim, iriam se lembrar da comida dos escravos, das cebolas do Egito, e voltariam correndo com seus próprios pés. Um povo sem vacas e sem ovelhas afetaria diretamente as crianças, pois não haveria leite e reprodução ficaria comprometida.
A essa altura, Moisés, além de querer levar a família, o gado, impôs uma nova condição. Tu também darás às nossas mãos sacrifícios e holocausto, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Moisés aumentou as exigências. Faraó, irritado, disse que nunca mais queria vê-lo. O resultado dessa recusa em deixar sair Israel foi a última e mais devastadora das pragas, a morte dos primogênitos do Egito, tanto de pessoas como de animais. O Egito inteiro acordou de luto. Nós, os crentes, não devemos permitir que Satanás tenha parte em nossas posses. MacArthur diz que uma obediência parcial às instruções do Senhor era algo inaceitável. Subtópico 2.2. Os bens como expressão de adoração. Nós vimos no subtópico 2.1 que Faraó fez 4 propostas para Moisés. Na primeira, uma armadilha de Satanás, quando o crente não só está no mundo, mas também é do mundo. A segunda, como os crentes nunca devemos esquecer que um dos grandes temas da Bíblia é a separação. A terceira, o intuito de Satanás é separar a família. E a quarta era para que não levassem os seus gados, para que tivesse necessidade e voltassem. No contexto de Moisés servindo a Deus, os bens podem ser vistos como uma expressão de adoração de várias maneiras. Moisés, como líder do povo de Israel, recebeu instruções de Deus sobre como adorar e oferecer sacrifícios. Os bens, como os animais e produtos agrícolas, eram frequentemente utilizados em sacrifícios e ofertas, simbolizando a devoção e a gratidão do povo de Deus. Esses atos de adoração não eram apenas rituais, mas também uma forma de reconhecer a soberania de Deus sobre as vidas e suas posses. Ao oferecer os melhores dos seus bens, os israelitas demonstravam a sua fé e compromisso com Deus, reforçando a ideia de que tudo o que possuem vem dele, de Deus. Assim, os bens se tornavam uma extensão de adoração, refletindo relação entre o povo e o seu Criador. Biacon, em seu comentário bíblico, menciona que muitas pessoas sucumbem às sugestões malignas e aceitam a proposta. Mas Moisés não. Ele declarou: nenhuma unha ficará. Nós aqui já vamos deixar a segunda palavra-chave, que é servir. Segunda palavra-chave, servir. Subtópico 2.3. Honrando a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens é um princípio importante em muitas tradições religiosas, incluindo o cristianismo. Isso envolve reconhecer que tudo o que temos é um presente de Deus e, portanto, devemos usar nossos recursos de maneira que reflita nossa gratidão e compromisso com Ele. Aqui estão algumas maneiras de honrar a Deus com os nossos bens. Primeiro, dízimos e ofertas. Contribuir com uma grande parte de nosso rendimento para a igreja, ou por causas que promovem o bem-estar e a justiça social, é uma forma de expressar gratidão e apoio à obra de Deus. Segundo, generosidade. Compartilhar com os necessitados, seja através de doações, voluntária ou apoio a projetos comunitários. Demonstrar amor ao próximo e obediência aos ensinamentos de Jesus sobre cuidar dos menos favorecidos. Terceiro, uma administração responsável. Usar nossos bens de maneira sábia e evitando o desperdício e buscando maneiras de ser sustentável.
reflete um respeito pela criação de Deus. Quarto, investir em causas espirituais, apoiar ministérios, missões e projetos que promovem a fé e a evangelização. É uma maneira de usar nossos recursos para expandir o reino de Deus. Quinto, viver com integridade. Honrar a Deus com os nossos bens também significa ser ético em nossas transações e negócios, tratando os outros com justiça e respeito. Ao honrarmos a Deus com os nossos bens, não apenas expressamos nossa gratidão, mas também contribuímos para um mundo mais justo e amoroso, alinhando nossas ações com os valores do reino de Deus. Então, nesse tópico de número 2, nós aprendemos que Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira que ofertamos. Tópico de número 3, servindo a Deus com o nosso melhor. Servir a Deus com o nosso melhor é um princípio fundamental que reflete a nossa devoção e compromisso com Ele. Isso envolve dar o nosso melhor em todas as áreas da vida, incluindo tempo, talentos, recursos e atitudes. Aqui estão algumas maneiras de como podemos fazer isso. Primeiro, dedicação e tempo. Reservar tempo para oração, leitura da Bíblia e participação em atividades da igreja é uma forma de honrar a Deus. Isso demonstra que valorizamos nosso relacionamento com Deus e estamos dispostos a investir tempo em sua obra. Segundo, talentos e habilidades. Usar nossos dons e habilidades para servir aos outros é contribuir para a comunidade, é uma maneira poderosa de servir a Deus, seja através de música, ensino, liderança ou qualquer outra habilidade. Oferecer o que temos de melhor pode impactar a vida de muitas pessoas. 3. Atitudes e comportamentos. Servir a Deus com o nosso melhor também reflete como tratarmos os outros. Demonstrar amor, compaixão, integridade em nossas interações diárias é uma forma de viver nossa fé de maneira autêntica. Quarto, compromisso com a excelência. Em tudo o que fazemos, devemos buscar a excelência. Isso significa fazer o nosso melhor, seja no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra atividade, como uma forma de glorificar ao nosso Deus. Ao servir a Deus com o nosso melhor, não apenas honramos a Ele, mas também inspiramos outros a fazer o mesmo, criando um impacto positivo em nossas comunidades e no mundo ao nosso redor. Subtópico 3.1. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Satanás atua para desviar as pessoas da verdadeira adoração e da conexão com Deus. Ele busca criar distrações e dúvidas que podem afastar os crentes de sua fé e práticas de adoração. A perfeita adoração é uma relação sincera e profunda com Deus. E a resistência a essas tentações é importante para manter esta conexão. Tiago 4. Diante dessas propostas de Faraó, usada por Satanás, devemos falar como Moisés: nem uma unha ficará. O diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas o adorasse. Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo na busca do poder. Para resistir a essas tentações, devemos citar as palavras de Jesus, que está em Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele
servirás. Sabemos então que Deus sempre nos dará a vitória. 1 Coríntios 15, 57. Subtópico 3.2. Ofertando o melhor ao Senhor. Moisés não abriu mão de nada, pois Deus lhe deu uma ordem explícita de levar tudo o que o povo possuía. Ofertar o melhor a Deus envolve dar o que há de mais valioso em nossas vidas, seja em termos de tempos, talentos, recursos ou até adoração. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como dedicar tempo para oração e reflexão. Servir aos outros, contribuir com generosidade ou simplesmente viver de acordo com os princípios, reflete valores espirituais. Ao oferecer o melhor de nós mesmos, estamos reconhecendo a importância da nossa relação com o divino e buscando honrar esta conexão. Quando adoramos a Deus, estamos oferecendo a Ele o nosso melhor, não apenas em termos de recursos, mas também em nossa disposição de viver de acordo com os seus ensinamentos. Seus ensinamentos e valores. Essa entrega sincera pode fortalecer a nossa fé e nos ajudar a nos conectar mais profundamente com o divino. O bispo Abner Ferreira comenta que para Deus o verdadeiro sacrifício é uma adoração sincera da parte do seu povo. Eles necessitam compreender que ao levar animais para o holocausto, não estavam fazendo nenhuma caridade a Deus, pois tudo já é dele. Subtópico 3.3. Não permita que Satanás roube a sua adoração. Nesse subtópico, nós somos chamados à atenção para que ninguém vos engane. A Bíblia nos adverte sobre isso. Aqui temos alguns versículos, como Mateus 24:4, Mateus 24:11, 2 Tessalonicenses 2:3, 2 Timóteo 3:13. Esses versículos são um lembrete importante sobre a necessidade de proteger nossa conexão espiritual e nossa adoração a Deus. Muitas vezes, distrações, dúvidas e tentações podem surgir tentando nos afastar do que realmente valorizamos em nossa fé. Ao permanecer focado em nossa adoração, em nossa relação com Deus, podemos resistir a essas influências negativas. Isso pode incluir práticas como a oração, a leitura das Sagradas Escrituras e a participação em suas igrejas, mantendo a comunhão com os irmãos, que nos ajuda a fortalecer a nossa vida espiritual e a manter nossa adoração genuína. O bispo Abner Ferreira comenta que o povo hebreu recebeu ordens para adorar ao Senhor por meio de suas ofertas. Honrar ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbio 3:9. Cantemos como Moisés cantou. Louvemos ao Senhor, pois Ele é a minha força e o motivo do meu cântico. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Por isso eu o louvarei. Vamos já estar deixando aqui a nossa terceira palavra-chave. Nossa terceira palavra-chave é ofertando. Então anotem aí, já foi passada as 3 palavras-chave. E neste tópico de número 3, nós aprendemos que no Antigo Testamento, o sacrifício de animais era um símbolo à reconciliação com Deus e da retirada do pecado e da impureza no meio do povo. A conclusão da nossa revista nos diz assim: é importante estarmos atentos aos conselhos e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteados pelos princípios bíblicos. Com todas estas coisas, são de Deus e para Deus. Nosso viver também deve ser para a glória de Deus.
Romanos 11:36 e 1 Coríntios 10:31. Isso inclui a administração dos bens que Deus tem colocado em nossas responsabilidades. Meus queridos professores, estamos terminando mais esta lição de número 2, que será ministrada para os nossos alunos neste domingo, no dia 13/4/2025. E espero ter contribuído com os senhores professores. E na próxima lição, a de número 3, falaremos sobre participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. E finalizando os nossos estudos, desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus abençoe, meus amados professores, e que neste domingo nós possamos estar lá preparados para ministrar a aula para os nossos alunos. Que Deus os abençoe. Amém.